Imagine que, de um dia para o outro, a fortuna sorri para você. Não um sorriso tímido, mas uma gargalhada que ecoa pelo universo e deposita em suas mãos uma riqueza que redefine sua existência. O som da chuva batendo na janela para, um relógio antigo para de tiquetaquear, e o ambiente ao seu redor se torna denso, pesado com o peso da possibilidade. O ar que você respira parece diferente, mais rarefeito, como o topo de uma montanha que você nunca antes escalou. De repente, os problemas que definiam seus dias, a conta que vence, o aluguel que se aproxima, o futuro incerto, se dissolvem como fumaça, deixando um silêncio ensurdecedor em seu lugar. Um silêncio que não é de paz, mas de expectativa. Agora me diz uma coisa: se isso acontecesse com você hoje, de verdade, você estaria preparado? Olhe para dentro, para a sua estrutura mental, para os seus hábitos, para a sua disciplina. A chegada súbita da riqueza é como uma inundação. Ela pode irrigar um campo preparado e gerar uma colheita abundante, ou pode afogar uma terra despreparada, apodrecendo as raízes e transformando tudo em um pântano de caos. A maioria das pessoas sonha com a chuva, mas nunca se preocupa em cavar os canais de irrigação. Elas pedem pela força de um leão, mas não treinam os músculos para suportá-la. A fortuna não é um presente gentil, é um teste brutal, uma força da natureza que não se importa com seus desejos, apenas com a sua preparação. Pense nos vencedores de loteria que em poucos anos estão mais pobres do que antes. Pense nos herdeiros que dilapidam impérios construídos por gerações. Eles não foram derrotados pela falta de dinheiro, mas pelo excesso. Foram esmagados pelo peso da liberdade que não souberam carregar. A fortuna expôs a fragilidade de suas fundações, a ausência de uma filosofia de poder. Eles receberam as chaves do reino, mas não sabiam como governar nem a si mesmos. Comenta aí, com total sinceridade. Você saberia o que fazer com uma riqueza súbita? Sua resposta honesta é o primeiro passo para entender o que vem a seguir. Mas fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir aqui não é sobre dinheiro, não é sobre planilhas, ações ou investimentos. É sobre poder. Poder sobre si mesmo, poder sobre as circunstâncias e poder para dominar a própria sorte. É sobre a arquitetura mental que permite que uma pessoa não apenas receba a fortuna, mas a comande. É uma lição antiga, forjada nos corredores sombrios do poder renascentista por um homem que entendia a natureza humana de forma mais crua e realista do que qualquer outro, Nicolau Maquiavel. O que vamos explorar juntos são as regras não escritas, os princípios que os verdadeiramente poderosos aplicam muito antes de o primeiro centavo aparecer. São as leis mentais que separam aqueles que são mestres da fortuna daqueles que se tornam seus escravos. E se você sair antes, vai perder a parte que Maquiavel chamava de o golpe final da fortuna. Aquele movimento de mestre que garante que, uma vez que o poder esteja em suas mãos, ele nunca mais escape. Esta não é uma jornada para os fracos de coração. É uma jornada para aqueles que desejam governar. A fortuna não transforma, ela revela. Como um reagente químico que, ao tocar uma substância, mostra sua verdadeira cor, a riqueza revela o caráter que sempre esteve lá, oculto sob as camadas da necessidade e da rotina. Um homem generoso se torna um filantropo. Um homem mesquinho se torna um avarento recluso. Um homem disciplinado constrói um império. Um homem impulsivo constrói sua própria ruína. A fortuna é um espelho implacável que não mente. E eu quero te fazer uma pergunta séria. O que a fortuna revelaria sobre você hoje? Se o espelho fosse colocado na sua frente agora, a imagem refletida seria a de um construtor ou a de um demolidor? Antes de responder, fica até o último minuto. Eu vou te mostrar a lição mais brutal que Maquiavel deixou escondida em seus escritos. E quase ninguém percebe. Ele não escreveu para príncipes de sangue, mas para príncipes de espírito.
Ele entendeu que o poder não reside na coroa ou no cofre, mas na mente que sabe como adquirir, manter e multiplicar esse poder. Para Maquiavel, a fortuna era uma força caprichosa, como um rio selvagem que inunda os vales. O homem comum reza para que o rio não transborde. O príncipe, no entanto, não reza. Ele constrói diques e barreiras durante a seca, sabendo que a inundação é inevitável. Ele se prepara. A grande tragédia moderna é que fomos ensinados a buscar a riqueza, mas não a nos preparar para ela. Corremos atrás do dinheiro como um cão corre atrás de um carro, sem ter a menor ideia do que faríamos se o alcançássemos. Acreditamos que a riqueza é a solução, quando na verdade ela é um catalisador. Ela acelera quem você já é. Se você é indisciplinado, a riqueza lhe dará mais corda para se enforcar. Se você é cercado por bajuladores, a riqueza os transformará em um exército de sanguessugas. Se você não tem um propósito, a riqueza se tornará um vazio dourado, um deserto de luxo e tédio. Maquiavel observou os homens que ascendiam e caíam com a mesma velocidade. Ele viu nobres perdendo seus estados e plebeus se tornando reis. E ele decifrou o código. Ele percebeu que a diferença não estava na sorte, mas na virtude, uma combinação de habilidade, coragem, astúcia e, acima de tudo, preparação. A virtude é a capacidade de domar a fortuna. É a construção dos diques mentais, emocionais e estruturais antes que a tempestade chegue. A fortuna favorece os preparados não por acaso, mas por necessidade. Ela só pode se assentar sobre uma base que aguente seu peso. Nos próximos minutos, vamos desvendar as 10 leis maquiavélicas para a construção dessa base. Cada lei é um pilar, uma viga mestra na fortaleza que você precisa construir dentro de si. Não são dicas financeiras, são mandamentos de poder pessoal. São as lições que separam os amadores dos mestres, os súditos dos príncipes. E a primeira lei, a mais fundamental de todas, é a que a maioria das pessoas viola todos os dias, garantindo que a fortuna, mesmo que os encontre, nunca permaneça. A primeira e mais fundamental lei do poder maquiavélico é esta: o silêncio é a primeira fortuna. Quem anuncia sua vitória antes da guerra terminar, chama os predadores para o campo de batalha. A natureza humana, como Maquiavel bem sabia, é movida pela inveja e pela cobiça. Quando você expõe seus planos, suas ambições, seus primeiros sucessos, você não está compartilhando alegria, você está distribuindo alvos. Você se torna um farol na escuridão, atraindo não apenas navios amigos, mas também piratas e corsários que desejam saquear seu tesouro antes mesmo que ele seja real. O silêncio, portanto, não é passividade, é uma arma. É o campo de névoa onde você move suas tropas sem que o inimigo perceba a sua estratégia. Pense no caçador na floresta. Ele não grita para a presa onde está escondido. Ele se move com o vento, pisa levemente e sua respiração é controlada. Seus movimentos são um segredo entre ele e a terra. Seus planos estão guardados em sua mente, invisíveis e impenetráveis. O mundo moderno, com sua obsessão por compartilhamento e validação social, nos treinou para sermos o oposto do caçador. Somos ensinados a postar nossos objetivos, a anunciar nossos projetos, a manifestar em voz alta. Mas isso é um erro estratégico fatal. Cada palavra dita é uma informação entregue ao adversário. Cada plano revelado é uma oportunidade para que outros o copiem, o sabotem ou simplesmente torçam por seu fracasso. O verdadeiro poder cresce na escuridão, como as raízes de uma árvore gigante. As raízes se aprofundam, se agarram à terra, encontram água e nutrientes, tudo em absoluto silêncio. Apenas quando a base é inabalável, quando as raízes são profundas o suficiente, é que o tronco emerge e a árvore cresce, forte e imponente, capaz de suportar qualquer tempestade. Seus projetos, suas finanças, suas ambições são essas raízes. Deixe-os crescer no subsolo. Nutra-os em segredo.
Trabalhe incansavelmente quando ninguém está olhando. A vitória que é construída em silêncio é a mais sólida, pois não foi enfraquecida pela opinião alheia, nem sabotada pela inveja. Deixa eu te perguntar uma coisa, e seja honesto consigo mesmo. Você é do tipo que fala demais ou guarda seus planos no silêncio? Você sente a necessidade de contar aos outros sobre suas ideias geniais, sobre o dinheiro que pretende ganhar, sobre a promoção que está buscando? Ou você entende que cada palavra é uma peça do seu xadrez que você mostra ao oponente? Comenta aí, você se considera um falador ou um estrategista? Quero ver quem já entendeu a primeira regra do jogo. O estrategista sabe que o resultado fala por si. O falador precisa da validação do processo, pois muitas vezes desconfia do próprio resultado. E não sai agora, porque este é apenas o alicerce. Cada lei que se segue constrói sobre esta. E a lei 4 é a que destrói a vida de 90% das pessoas, muitas vezes por não terem dominado esta primeira. O silêncio não é apenas sobre não falar, é sobre criar um espaço mental livre do ruído externo para que a verdadeira estratégia possa florescer. É o primeiro passo para construir a fortaleza interior. Sem ele, todos os outros muros que você tentar erguer serão construídos sobre areia, vulneráveis ao primeiro sopro de vento contrário. O silêncio é o seu santuário e seu campo de treinamento. Se o silêncio é o campo de treinamento, a discrição é a armadura que você veste para a batalha da vida. Maquiavel escreveu: "O príncipe não se protege com muros altos, mas com uma reputação de mistério." A segunda lei maquiavélica é a arte da discrição. Em um mundo que clama por transparência e autenticidade, o poder verdadeiro entende que a superexposição é uma vulnerabilidade fatal. Ser um livro aberto não te torna honesto, te torna previsível. E no jogo do poder, a previsibilidade é a morte. A discrição é o controle deliberado da informação. É a habilidade de escolher o que revelar, quando revelar e para quem revelar. Muitos confundem discrição com falsidade, mas são coisas fundamentalmente diferentes. A falsidade é criar uma imagem que não existe. A discrição é proteger a imagem que é real, não permitindo que ela seja distorcida ou usada contra você. Quando você expõe cada detalhe da sua vida, suas finanças, seus relacionamentos, suas fraquezas, suas vitórias, você entrega aos outros as ferramentas para te manipular. A inveja encontra combustível em suas conquistas. A crítica encontra alvos em suas falhas. Os oportunistas encontram brechas em sua generosidade. Você se torna um mapa aberto para qualquer um que queira explorar seu território. O homem discreto, por outro lado, é um território inexplorado. As pessoas não sabem por onde atacar. A discrição cria uma aura de poder. Aquilo que não é totalmente conhecido gera respeito e uma certa dose de temor. As pessoas hesitam em desafiar alguém cujas capacidades e recursos não são totalmente visíveis. Elas preenchem as lacunas de informação com suas próprias suposições e muitas vezes imaginam uma força maior do que a que realmente existe. Este é um poder psicológico imenso. Ao manter suas cartas junto ao peito, você força os outros a jogarem com base em informações incompletas, enquanto você observa o jogo deles com clareza. Você se torna o observador, não o observado. O caçador, não a presa. Pense na sua vida digital e social. Quanto de você está realmente exposto? A necessidade de validação através de curtidas e comentários nos tornou descuidados. Nos fez trocar nossa armadura por aplausos baratos. Você consegue manter sua vida privada longe dos olhos dos curiosos? Você entende que cada pedaço de informação que você voluntariamente oferece pode, um dia, ser usado como munição? Comenta aí. Você acredita que exposição demais atrapalha? Sua resposta a essa pergunta define o quão protegida está a sua fortaleza interior. A discrição não é sobre esconder quem você é sobre proteger quem você está se tornando.
E fica comigo, porque se a discrição é a armadura, as próximas leis são as armas que você usará. A Lei 10, em particular, vai te mostrar como usar essa armadura para alcançar a forma mais elevada de poder, a que ninguém no YouTube tem coragem de explicar em detalhes. A discrição é a disciplina de ser o mestre da sua própria narrativa, em vez de permitir que o mundo a escreva por você. É a diferença entre ser o jogador e ser a peça no tabuleiro. A terceira lei maquiavélica é um princípio arquitetônico do poder. A estrutura deve preceder a riqueza. Maquiavel observou que príncipes que herdavam estados sem ter a estrutura para governá-los os perdiam rapidamente. Ele dizia: sem uma base sólida, o castelo mais imponente vira um monte de areia na primeira tempestade. Esta é talvez a razão mais comum pela qual a fortuna destrói as pessoas. Elas recebem o castelo da riqueza, mas não têm a base da estrutura para sustentá-lo. A riqueza, nesse caso, não é uma bênção, mas um peso que acelera o colapso de uma fundação já fraca. Mas o que é essa estrutura? Não se trata apenas de uma estrutura financeira, como ter um bom contador ou um advogado. Isso é o básico. A estrutura maquiavélica é muito mais profunda. É uma trindade de poder pessoal. Primeiro, a estrutura mental. Uma filosofia de vida clara, resiliência emocional para lidar com a pressão e a inveja, e a disciplina para manter o curso, mesmo quando a euforia ou o desespero batem à porta. Sem uma mente forte, o dinheiro se torna um amplificador de neuroses e impulsos autodestrutivos. É a mente que governa o reino, não o ouro no cofre. Segundo, a estrutura de hábitos, a rotina diária que reforça a disciplina e o foco. O que você faz nas primeiras horas da manhã? Como você gerencia seu tempo e sua energia? Seus hábitos são os tijolos com os quais você constrói sua fortaleza. Se seus hábitos são de procrastinação, consumo excessivo e busca por prazer imediato, a riqueza simplesmente lhe dará mais recursos para construir uma prisão de luxo. Mas se seus hábitos são de aprendizado contínuo, saúde física e mental e trabalho focado, a riqueza se tornará o combustível para acelerar a construção do seu império. Terceiro, a estrutura relacional, a qualidade do seu círculo íntimo. Maquiavel alertava constantemente sobre os perigos dos bajuladores e conselheiros interesseiros. Antes que a riqueza chegue, você precisa ter um círculo de pessoas confiáveis, que não estão ali pelo que você tem, mas por quem você é. Pessoas que dirão a verdade, mesmo que ela doa. Quando a fortuna chega, fica quase impossível distinguir os amigos verdadeiros dos parasitas. A estrutura relacional é o seu conselho de guerra, seu porto seguro. Se você não a construir em tempos de paz, não terá para onde correr em tempos de guerra. Se você ficasse rico hoje, qual seria a primeira estrutura que você montaria? Comenta aí: segurança, investimento ou silêncio? A resposta revela sua prioridade estratégica. E não pula o vídeo, porque a próxima lei é praticamente uma profecia sobre como a maioria das pessoas sabota a própria estrutura antes mesmo de começar a construí-la. Elas criam uma rebelião dentro de seus próprios muros, uma guerra civil que consome todos os recursos e as deixa vulneráveis ao ataque externo. Entender a Lei 3 é entender que você não deve buscar a riqueza. Você deve se tornar a pessoa capaz de administrá-la. Construa a fundação e o castelo será uma consequência inevitável. A quarta lei é brutal e intransigente, um decreto de sobrevivência no reino do poder pessoal. Mate a dívida antes que ela mate você. Maquiavel entendia que um príncipe endividado não é um príncipe, mas um refém. Ele está à mercê de seus credores, suas decisões são comprometidas, sua soberania é uma ilusão. Ele escreveu: a dívida é uma rebelião silenciosa dentro do próprio reino, que consome os recursos e enfraquece a autoridade do governante. No nível pessoal, a dívida é exatamente isso. Não é um número em uma planilha, é uma insurgência contra sua liberdade. A dívida moderna
é projetada para ser uma corrente invisível. Ela se disfarça de oportunidade. O carro novo, a casa dos sonhos, a viagem inesquecível. Ela sussurra a promessa do agora, enquanto exige o sacrifício do depois. Mas cada parcela, cada juro, é um soldado do exército inimigo acampado dentro de seus muros. Ele consome seus suprimentos, seu dinheiro, mina seu moral, sua paz de espírito e limita sua capacidade de manobra, suas escolhas. Um homem endividado não pode se arriscar, não pode investir, não pode dizer não a um trabalho que odeia. Ele perdeu a maior arma de um estrategista, a opcionalidade. O ataque psicológico da dívida é ainda mais devastador. Ela gera estresse crônico, ansiedade e uma sensação de estar perpetuamente para trás. Ela rouba sua energia mental, que deveria estar focada em construir, criar e conquistar, e a desvia para a tarefa desgastante de simplesmente manter a cabeça fora d'água. É uma guerra de atrito que você trava contra si mesmo todos os dias. Maquiavel diria que é a estratégia mais tola possível. Financiar os luxos de hoje com a liberdade de amanhã. O verdadeiro príncipe entende que a verdadeira riqueza não é o que você tem, mas o que você não deve. A liberdade financeira não começa quando você ganha muito, mas quando você deve pouco. O caminho para o poder exige um período de austeridade estratégica. Exige dizer não aos caprichos do presente para poder dizer sim às oportunidades do futuro. Exige a disciplina de um soldado espartano, vivendo com o essencial para se manter ágil, forte e pronto para a batalha. Declarar guerra total à dívida de consumo é o seu primeiro ato de soberania. É a sua declaração de independência. Sinceramente, sem vergonha, responda nos comentários. Você está em guerra com dívidas hoje? Comenta sim ou não. Reconhecer a guerra é o primeiro passo para vencê-la. E preste atenção, porque a jornada para a liberdade não termina aqui. Depois de eliminar os inimigos internos, você precisa aprender a lidar com os externos. As próximas leis te ensinarão a gerenciar seus recursos e suas relações. E a Lei 8, em particular, vai virar uma chave na sua cabeça sobre como o dinheiro realmente trabalha, transformando-o de um mestre tirano em um exército leal. Mas primeiro, você precisa esmagar a rebelião. Não há negociação, não há trégua. A dívida deve ser aniquilada. A quinta lei maquiavélica é uma das mais difíceis de aceitar em nossa cultura, mas uma das mais cruciais para a preservação do poder. Pratique a generosidade controlada. Maquiavel advertiu que a compaixão desmedida é a ruína dos príncipes. Um líder que sangra por todos, que tenta resolver os problemas de todos, que distribui seus recursos sem critério, acabará sem recursos, sem poder e, ironicamente, sem a capacidade de ajudar ninguém. A generosidade, quando não é guiada pela estratégia, se torna uma hemorragia. Você se esvai na tentativa de encher os copos vazios de todos ao seu redor, até que o seu próprio copo esteja seco. Isso não é um chamado à mesquinhez ou ao egoísmo. Pelo contrário, é um chamado à eficácia. A generosidade estratégica é muito mais poderosa do que a caridade impulsiva. O príncipe maquiavélico entende que seus recursos, tempo, dinheiro, energia, são finitos. Eles são seu tesouro real. Gastá-los sem critério é como um general que envia suas tropas para lutar em todas as batalhas triviais, deixando seu exército exausto e incapaz de lutar na guerra que realmente importa. A generosidade controlada significa escolher suas batalhas. Significa investir seus recursos onde eles terão o maior impacto, não apenas para o receptor, mas para a estabilidade e crescimento do seu próprio reino. Quando a fortuna sorri para você, uma multidão de mãos estendidas aparecerá do nada. Amigos distantes, parentes esquecidos, empreendedores com a próxima grande ideia. Todos terão uma história triste, uma necessidade urgente, um pedido pequeno. Se você operar com base na emoção pura, será drenado em semanas. A lição de Maquiavel é ser seletivo e calculista. Ajude aqueles que demonstram virtude.
aqueles que usaram seus próprios recursos ao máximo e precisam de um impulso estratégico, não de um resgate. Ajude de formas que capacitem, não que criem dependência. Dê uma vara de pescar e uma lição, não o peixe. Isso é mais difícil, exige mais discernimento, mas é a única forma de generosidade que fortalece, em vez de enfraquecer. Você conhece alguém que perdeu tudo tentando ajudar demais os outros? Alguém cuja bondade se tornou uma fraqueza explorada por todos? É uma tragédia comum, a história do bom coração que não conhecia limites. Comenta o que você acha. Ser generoso demais destrói. A verdade é que a generosidade sem fronteiras não é uma virtude. É uma forma de autossabotagem. Você precisa ser o guardião de seus próprios portões. Decidir quem entra, quem recebe sua ajuda e em que termos é uma das maiores responsabilidades do poder. E essa responsabilidade se estende para além das pessoas, chegando à própria natureza do seu capital. Fica comigo, porque a Lei 7 vai doer. Ela vai expor uma verdade sobre seus hábitos diários que talvez você não queira encarar. Mas, como as lições de Maquiavel, ela vai te libertar. Antes de poder comandar um exército, você precisa aprender a comandar a si mesmo, e isso inclui a difícil arte de dizer não, tanto aos outros quanto aos seus próprios impulsos de salvador. A sexta lei maquiavélica nos convida a mudar radicalmente nossa percepção sobre o dinheiro. Deixe de vê-lo como uma ferramenta inerte, um recurso a ser gasto, e passe a enxergá-lo como Maquiavel veria um Estado. O capital é um organismo vivo. Ele nasce, cresce, se reproduz e pode morrer. Tratá-lo como algo a ser simplesmente consumido é como um fazendeiro que come todas as suas sementes no inverno. Ele terá uma refeição farta, seguida por uma primavera de fome e desolação. O verdadeiro poder entende que a principal função do capital não é comprar luxos, mas gerar mais capital. É um organismo que precisa ser nutrido, protegido e colocado em um ambiente onde possa se multiplicar. Nutrir esse organismo significa alimentá-lo constantemente com uma porção de tudo o que você ganha. É o princípio de pagar a si mesmo primeiro, mas com uma mentalidade maquiavélica. Você não está guardando dinheiro, você está fortalecendo seu estado. Cada real economizado e investido é um novo cidadão produtivo em seu reino, um novo soldado em seu exército. Protegê-lo significa evitar riscos desnecessários e predadores financeiros. Significa diversificar, estudar e nunca entregar o controle do seu reino a generais, conselheiros, gerentes, em quem você não confia plenamente e cujas estratégias você não compreende. A parte mais difícil, no entanto, é dar a esse organismo o que ele mais precisa para crescer: tempo. O capital se multiplica através dos juros compostos, que Einstein supostamente chamou de a oitava maravilha do mundo. Mas a composição requer paciência, uma virtude rara em um mundo de gratificação instantânea. É preciso plantar a semente e resistir à tentação de desenterrá-la toda semana para ver se está crescendo. É preciso ter a visão de longo prazo de um construtor de catedrais que assenta pedras que só seus netos verão como parte de uma torre magnífica. A maioria das pessoas falha aqui. Elas colhem seus frutos cedo demais, comem suas sementes e se perguntam por que seu campo nunca se torna uma floresta. E aqui eu te faço uma pergunta que exige uma autoavaliação brutal. Você é do tipo que colhe antes da hora? Seja sincero. Você teria a paciência para plantar uma árvore hoje, sabendo que só se sentaria sob sua sombra em 10 ou 20 anos? Comenta aí. Você teria paciência para esperar 10 anos? Essa capacidade de adiar a gratificação não é apenas uma técnica financeira. É um pilar do caráter necessário para sustentar o poder. É a diferença entre a mentalidade de um consumidor e a de um soberano. E se você está encontrando valor nesta dissecação da estratégia e do poder, se essas ideias estão ressoando com a forma como você quer moldar seu futuro, então faça uma pausa estratégica de 1 segundo e se inscreva no canal.
Clique no like para que este conhecimento chegue a mais pessoas que estão prontas para deixar de ser peças no tabuleiro e se tornarem jogadores. E não sai agora, porque a Lei 10 é a alma deste vídeo, a chave que une todas as outras. Mas antes de chegarmos lá, precisamos falar sobre o motor que impulsiona todo o crescimento: a rotina. A sétima lei pode parecer mundana, mas para Maquiavel era a essência da arte de governar, o poder implacável da rotina. Um príncipe não governa através de grandes gestos heróicos e discursos inflamados, mas através da administração consistente e disciplinada do dia a dia. A rotina é o sistema operacional do seu reino pessoal. Ela é a força invisível que dita se seu estado está em um caminho de crescimento ordenado ou de declínio caótico. A maioria das pessoas subestima a rotina, vendo-a como uma prisão monótona. O estrategista, no entanto, a vê como sua maior arma. É a disciplina diária que transforma aspirações vagas em resultados concretos. Pense em um exército. O que o torna eficaz não é a bravura de um único soldado em um único dia, mas a disciplina de todo o batalhão, marchando em uníssono, dia após dia. Cada soldado sabe sua função. Cada movimento é treinado até a exaustão. Cada dia começa e termina com os mesmos rituais que reforçam a ordem e o propósito. Sua rotina diária é o seu exército pessoal. Seus hábitos são seus soldados. Eles estão marchando em direção aos seus objetivos ou estão dispersos, confusos e lutando uns contra os outros? Uma rotina poderosa é aquela em que cada ação, desde a hora em que você acorda até a forma como investe seu tempo livre, está alinhada com seu objetivo maior. A fortuna não é um evento. É o resultado acumulado de milhares de pequenas decisões corretas, executadas consistentemente ao longo do tempo. É o resultado de uma rotina que favorece a produção sobre o consumo, o aprendizado sobre o entretenimento, o investimento sobre o gasto. Ninguém se torna rico, poderoso ou sábio da noite para o dia. Essas qualidades são forjadas no fogo diário da disciplina. É o livro que você lê em vez de assistir à série. É a hora de trabalho focado em vez de navegar nas redes sociais. É o dinheiro investido em vez do café caro. Individualmente, essas ações são insignificantes. Acumuladas ao longo de anos, elas são a diferença entre um império e uma ruína. Agora, olhe para o seu dia. Seja um observador impiedoso, como Maquiavel analisando um estado rival. Sua rotina está te fortalecendo ou te enfraquecendo? Ela está construindo seus diques ou erodindo suas fundações? Você aceita a verdade? Sua rotina te aproxima da riqueza e do poder, ou te afasta a cada dia que passa? Comenta aí. Uma palavra basta. Ela te aproxima ou te afasta? Esta é a auditoria mais importante que você pode fazer em sua vida. A qualidade da sua vida amanhã é determinada pela qualidade da sua rotina hoje. Não se engane, construir uma rotina de poder é uma guerra. É uma batalha diária contra a preguiça, a procrastinação e a distração. Mas é a guerra que define os vencedores. A próxima lei vai te mostrar o que fazer com os recursos que essa rotina vitoriosa gera. Ela explica por que poucos chegam à verdadeira riqueza, mesmo que ganhem muito dinheiro. Eles vencem a batalha da renda, mas perdem a guerra da multiplicação. A oitava lei maquiavélica é onde a estratégia se torna ofensiva. Depois de construir suas defesas, você precisa montar seu exército. A lei é esta: seu dinheiro não é para ser gasto, é para ser conscrito. Cada real, cada centavo que você controla não é um servo para satisfazer seus caprichos. É um soldado a ser enviado para a batalha para conquistar mais território, mais recursos, mais liberdade. O erro fundamental da mentalidade pobre e da classe média é ver o dinheiro como algo a ser trocado por bens de consumo. A mentalidade do príncipe vê o dinheiro como um agente, um funcionário, um soldado cujo único propósito é voltar para o quartel-general com mais prisioneiros, juros
dividendos, lucros, que também serão convertidos em novos soldados. Imagine seu capital como um exército. O dinheiro que você gasta em passivos, carros que desvalorizam, eletrônicos que se tornam obsoletos, roupas que saem de moda, são soldados enviados em missões suicidas. Eles nunca retornam. Pior, muitas vezes exigem mais recursos para sua manutenção, impostos, seguros, reparos. O dinheiro que você investe em ativos, ações de boas empresas, imóveis que geram aluguel, negócios que geram lucro, são soldados enviados para conquistar. Eles não apenas retornam, mas trazem consigo novos recrutas. Eles trabalham para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem reclamar, sem pedir férias, sem fazer greve. Construir esse exército requer uma mudança de identidade. Você deixa de ser um consumidor e se torna um comandante. Cada decisão de compra passa por um filtro estratégico. Isso vai fortalecer meu exército ou vai enfraquecê-lo? Essa pergunta simples, aplicada consistentemente, é o que separa os que acumulam riqueza geracional dos que vivem de salário em salário. Não importa o quão grande seja o salário. O objetivo não é ter R$1 milhão no banco. O objetivo é ter um exército de 1 milhão de soldados reais trabalhando incansavelmente para você, garantindo que seu reino prospere, mesmo quando você está dormindo. Agora, faça uma avaliação honesta do seu batalhão financeiro. Se seu dinheiro fosse um exército hoje, ele venceria uma guerra ou seria rapidamente derrotado. Seus soldados estão bem treinados, bem equipados e em missões estratégicas, ou estão desertando, sendo abatidos em batalhas inúteis por prazeres momentâneos? Comenta aí, seu exército hoje é vencedor ou derrotado? Não há julgamento na resposta, apenas o diagnóstico necessário para traçar uma nova estratégia de guerra. O primeiro passo para se tornar um general vitorioso é admitir a atual situação de suas tropas, e essa estratégia nos leva diretamente à próxima lei, que explica o mecanismo pelo qual esse exército se torna invencível. É o segredo para transformar um pequeno pelotão em uma legião implacável. A próxima lei explica por que poucos chegam na riqueza e, mais importante, por que menos ainda conseguem mantê-la. Eles não entendem a natureza cíclica do poder e da fortuna. A nona lei é o motor que perpetua o poder, a criação do círculo da fortuna. Maquiavel observou que os estados mais duradouros não eram aqueles que conquistavam mais, mas aqueles que melhor administravam e reinvestiam os frutos de suas conquistas. A vitória em uma batalha é inútil se os espólios forem desperdiçados em uma grande festa. O poder real vem de usar os recursos de uma vitória para financiar a próxima, criando um ciclo de crescimento auto-reforçado. No nível pessoal, isso se traduz em uma regra simples, mas raramente seguida. Todo o lucro gerado pelo seu exército de dinheiro deve ser, em sua maior parte, reinvestido para recrutar mais soldados. A maioria das pessoas opera em uma linha reta. Elas trabalham, ganham dinheiro, pagam as contas e gastam o que sobra. É um ciclo de subsistência, uma esteira que pode até ser confortável, mas que não leva a lugar nenhum. Quando recebem um dividendo, um lucro de um investimento ou uma renda extra, a primeira pergunta é: o que posso comprar com isso? Eles rompem o ciclo. O estrategista maquiavélico opera em um círculo. Sua primeira pergunta é: como posso reinvestir isso para que meu exército cresça mais rápido? Ele entende que o poder dos juros compostos não é linear, é exponencial. Cada soldado reinvestido não apenas se soma ao exército, mas aumenta a capacidade do exército inteiro de recrutar novos soldados. Este é o conceito do efeito bola de neve. No início, o crescimento é lento, quase imperceptível. Reinvestir os primeiros lucros parece trivial. É aqui que a maioria desiste, seduzida pela gratificação instantânea. Mas aqueles que persistem, que continuam rolando a bola de neve, verão um ponto de inflexão.
Um ponto em que o crescimento gerado pelo próprio capital ultrapassa o crescimento gerado pelo seu trabalho. Este é o momento da libertação. É o momento em que seu reino adquire vida própria, prosperando e se expandindo independentemente do seu esforço diário. Você passa de motor do reino para seu soberano, guiando a estratégia em vez de suar na linha de frente. A disciplina para manter o círculo intacto é o que separa os ricos dos super ricos. É a diferença entre ter uma vida confortável e construir uma dinastia. Você reinveste os frutos do seu capital ou gasta tudo assim que eles aparecem. Sua vida financeira é um ciclo de crescimento ou uma linha reta de ruptura? Comenta aí, você opera em ciclo ou em ruptura? A honestidade dessa resposta pode ser o diagnóstico que muda seu futuro financeiro para sempre. O círculo da fortuna é uma máquina de poder. Uma vez que você a constrói e a alimenta, ela se torna quase imparável. E essa máquina nos leva à lei final, a mais sutil e poderosa de todas. É a coroação de toda a estratégia. Ela conecta o poder financeiro ao poder pessoal de uma forma que poucos compreendem. É a arte de vencer a guerra sem que ninguém saiba que ela foi travada. A vitória invisível. Chegamos à 10ª e última lei, o ápice da sabedoria maquiavélica aplicada à fortuna. É a lei da vitória invisível. Depois de dominar o silêncio, vestir a armadura da discrição, construir sua estrutura, aniquilar a dívida, controlar sua generosidade, nutrir seu capital como um organismo, forjar uma rotina de poder, montar seu exército de dinheiro e criar o círculo da fortuna, você alcança o estágio final. A verdadeira riqueza é aquela que não precisa ser vista. O poder supremo é aquele que não precisa ser anunciado. A vitória mais doce é aquela que seus adversários nem sabem que você conquistou. Em um mundo obcecado por símbolos de status, o carro de luxo, a casa extravagante, as viagens exóticas postadas nas redes sociais, a vitória invisível é o ato de poder mais contraintuitivo e, por isso mesmo, o mais eficaz. A ostentação é um grito de insegurança. É a necessidade de provar aos outros e a si mesmo que você venceu. Mas, como aprendemos na primeira lei, anunciar sua vitória é convidar predadores. A ostentação atrai a inveja, o governo, os ladrões, os falsos amigos e os processos judiciais. É como um general vitorioso que, em vez de fortificar sua nova posição, realiza um desfile barulhento em território inimigo. É uma tolice estratégica. O verdadeiro príncipe, o mestre do jogo, entende que a maior liberdade que o dinheiro pode comprar é o anonimato. É a capacidade de viver a vida em seus próprios termos, sem a pressão e o escrutínio que a riqueza visível atrai. É ter um exército financeiro tão poderoso que você não precisa de um uniforme caro para se sentir comandante. Seu poder não está no que você mostra, mas no que você controla. Sua confiança não vem da validação externa, mas da certeza interna de sua soberania. Você se torna o bilionário que dirige um carro comum, o investidor genial que vive em uma casa modesta, a mente poderosa que ninguém na sala subestima, mas ninguém sabe exatamente o porquê. Esta é a pergunta estratégica final, e sua resposta revela tudo sobre sua preparação para o poder. Você conseguiria ser rico sem que ninguém soubesse? Você seria capaz de ter milhões à sua disposição e ainda assim resistir à tentação de mostrar isso ao mundo? Comenta aí, sim ou não. Essa resposta revela se você busca a riqueza pelo status que ela confere ou pela liberdade que ela proporciona. A primeira é uma corrente dourada. A segunda é o poder absoluto. A revelação final vem agora. Estas 10 leis não são passos isolados. Elas são um sistema interconectado, uma filosofia de vida. Elas são os diques e barreiras que Maquiavel diria para construir. Elas são a virtude necessária para domar a fortuna. E agora que você conhece as leis, a verdadeira questão se impõe. O que você fará com elas? Se você observar atentamente, perceberá que as 10 leis não são uma lista,
mas uma teia. Cada fio se conecta e reforça os outros, criando uma estrutura de poder resiliente e quase inquebrável. O silêncio, Lei 1, e a discrição, Lei 2, são os fios externos da teia, a camuflagem que a esconde dos predadores e das intempéries. Eles criam o ambiente seguro e secreto, onde o verdadeiro trabalho pode ser feito sem interferência. Sem essa camada protetora, qualquer tentativa de construir algo de valor é como tentar tecer uma teia no meio de um furacão. É um esforço fútil, constantemente desfeito pelas forças externas da inveja e da sabotagem. No centro da teia, encontramos os pilares estruturais, a estrutura antes da riqueza, Lei 3, e a aniquilação da dívida, Lei 4. Eles são a âncora, o ponto de fixação que dá à teia sua força fundamental. A estrutura é a geometria perfeita da teia, o design inteligente que distribui a tensão e suporta o peso. A ausência de dívidas é a integridade do material, a certeza de que os fios não se romperão sob pressão. Uma estrutura sem dívidas é uma base sobre a qual se pode construir um império. Uma estrutura comprometida pela dívida é uma teia com fios podres, pronta para se desfazer ao primeiro toque. A partir dessa base, os fios se estendem para capturar e processar os recursos. A generosidade controlada, Lei 5, é o mecanismo de defesa da teia, que impede que ela seja sobrecarregada por pesos indesejados, garantindo que apenas as presas nutritivas sejam capturadas. O capital como organismo vivo, Lei 6, e o poder da rotina, Lei 7, são os processos biológicos da aranha, a disciplina diária de reparar, fortalecer e expandir a teia, e a habilidade de transformar cada recurso capturado em mais material para o crescimento. É a eficiência metabólica do poder, transformando cada caloria de esforço no máximo de resultado. Finalmente, temos o ciclo de caça e crescimento, o exército do dinheiro, Lei 8, e o círculo da fortuna, Lei 9. Estes são os fios ativos pegajosos que saem para o mundo e trazem de volta os recursos. O exército são as gotas de cola em cada fio, e o círculo é o ato de consumir a presa e usar sua energia para produzir mais fios e mais cola, tornando a teia maior, mais forte e mais eficaz a cada ciclo. É um sistema autossustentável de expansão de poder. E tudo isso culmina na vitória invisível, Lei 10, que é a própria natureza da teia, ser mortalmente eficaz, mas quase imperceptível para olhos não treinados. Compreender essa interconexão é crucial. Você não pode aplicar uma lei e ignorar as outras. Tentar ser discreto enquanto está afogado em dívidas é inútil. Tentar montar um exército de dinheiro sem a disciplina da rotina é impossível. A força não está em um único fio, mas na tensão sinérgica de toda a teia. É um sistema holístico para a aquisição e manutenção do poder. Uma filosofia completa. E agora, o espelho volta para você. Agora que a teia foi revelada, que a arquitetura do poder foi desenhada, é hora de parar de olhar para o pergaminho e olhar para o espelho. Maquiavel não escreveu um manual de história. Ele escreveu um espelho para príncipes. Um espelho que não reflete a aparência, mas a estrutura interna do poder. E este vídeo, esta jornada, tem o mesmo propósito. Olhe para si mesmo agora, não como você é, mas como um estrategista avaliaria um território a ser conquistado. O território, neste caso, é sua própria vida, sua própria mente. Quais são suas fortalezas? Você já possui a semente do silêncio? Existe em você a inclinação para a discrição? Talvez sua força esteja na disciplina, na capacidade de construir uma rotina, mesmo que os recursos ainda sejam escassos. Identifique esses pontos fortes. Eles são suas cidadelas, as posições fortificadas a partir das quais você pode lançar sua campanha. Não os subestime. Mesmo um único princípio dominado é uma arma poderosa em um mundo de pessoas que vivem sem princípio algum. Mas seja ainda mais implacável ao identificar suas fraquezas.
Onde estão as brechas em suas muralhas? É a dívida que sangra seus recursos? É a necessidade de validação que te leva a falar demais? É a falta de paciência que te faz colher os frutos antes da hora? Seja brutalmente honesto. Um príncipe que se ilude sobre suas próprias fraquezas é o primeiro a cair. Essas vulnerabilidades são as portas abertas do seu castelo, convidando o inimigo a entrar. Reconhecê-las não é um ato de fraqueza, mas o maior ato de inteligência estratégica. É o primeiro passo para fortificar suas defesas. A beleza da filosofia de Maquiavel é que ela não depende de onde você começa. Você não precisa de capital inicial, de um sobrenome famoso ou de um golpe de sorte. A virtude pode ser construída do zero. Ela é forjada na mente. Você pode começar a praticar o silêncio hoje. Pode começar a construir uma rotina hoje. Pode traçar um plano de guerra para aniquilar sua dívida hoje. O poder não é um destino, é uma disciplina. É uma série de escolhas conscientes, feitas dia após dia, para se alinhar com os princípios que governam o mundo real, não o mundo que gostaríamos que existisse. Então, antes de chegarmos à conclusão final, ao golpe de mestre, faça essa autoavaliação. Pegue as 10 leis como um checklist e audite sua própria vida. Onde você está forte? Onde você está perigosamente fraco? Este exercício de clareza é mais valioso do que qualquer herança, porque ele te dá o mapa. Ele te mostra onde construir, onde reforçar e onde atacar. Ele te transforma de um habitante passivo de sua própria vida em seu arquiteto e comandante. Agora presta atenção. Se você chegou até aqui, se você atravessou as 10 leis e se olhou no espelho, você faz parte de uma minoria. Uma minoria que não busca respostas fáceis, mas sim compreensão profunda. Então, faça isso por mim e por você. Comenta a palavra fortuna. Apenas essa palavra. Ela é um marcador, um sinal de que você é um dos poucos que vai até o fim. Um dos poucos que está realmente pronto para entender o golpe final. Só os fortes chegam no final, e o que vou te dizer agora é a recompensa por sua perseverança. Você pensou durante toda essa jornada que estávamos falando sobre como ficar rico. Você pensou que o objetivo era acumular dinheiro. Mas esse foi o primeiro teste. Maquiavel sorriria, pois ele sabia que a maioria das pessoas se perde na busca pelos símbolos do poder e nunca compreende a essência do poder em si. As 10 leis não são um caminho para o dinheiro. O dinheiro é apenas um subproduto, uma consequência quase trivial. As 10 leis são um manual de treinamento para alcançar uma coisa muito mais rara e valiosa: o domínio. Domínio sobre seus impulsos. Domínio sobre suas emoções. Domínio sobre seu tempo. Domínio sobre a percepção que os outros têm de você. Domínio sobre as forças do caos que governam a vida da maioria das pessoas. A riqueza que Maquiavel realmente ensina a buscar não é a riqueza de posses, mas a riqueza de opções. É a soberania pessoal. É a capacidade de agir de acordo com sua vontade e não em reação às circunstâncias. É ser a causa e não o efeito. Pense nisso. O homem que é mestre do silêncio não pode ser provocado a revelar seus segredos. O homem que vive com discrição não pode ser destruído pela opinião alheia. O homem com uma estrutura sólida não pode ser abalado por uma crise inesperada. O homem livre de dívidas não pode ser chantageado por um credor. O homem que controla sua generosidade não pode ser drenado por parasitas. Cada uma das leis é um passo em direção à autarquia, ao autogoverno. É a construção de um reino interior tão forte, tão bem administrado, que as flutuações do mundo exterior se tornam irrelevantes. Este é o grande segredo. Você pensou que riqueza era ter dinheiro, mas Maquiavel te mostrou que riqueza é domínio. O dinheiro é apenas uma ferramenta, uma das muitas no arsenal de um príncipe. Mas o verdadeiro poder reside na mente que sabe como usar todas as ferramentas. A mente que se tornou, ela mesma, a fortaleza. O dinheiro pode ser perdido. A fama pode desaparecer. A sorte pode virar.
Mas o domínio sobre si mesmo, uma vez conquistado, é uma posse eterna. É a única fortuna que ninguém pode tirar de você. E agora, o golpe final, aquele que Maquiavel escondeu à vista de todos. No início, eu disse que a fortuna é como um rio selvagem. O homem comum reza para que ele não transborde. O príncipe constrói diques e barreiras, mas essa é apenas metade da história. O verdadeiro mestre da virtude não apenas se defende do rio, ele aprende a desviar seu curso. Ele não apenas se prepara para a inundação, ele a usa para irrigar seus próprios campos, enquanto os campos de seus inimigos são afogados ou deixados na seca. O que isso significa? Significa que, uma vez que você alcançou o domínio sobre si mesmo através das 10 leis, você para de ver a fortuna como algo que acontece com você. Você começa a vê-la como uma força a ser direcionada. A sorte deixa de ser um acaso e se torna uma oportunidade calculada. Você se posiciona onde os raios são mais propensos a cair. Você constrói sua estrutura de tal forma que ela se beneficia do caos que destrói os outros. Você transforma a crise em oportunidade, a desvantagem em vantagem. Este é o golpe final da fortuna. A compreensão de que você não precisa esperar que ela sorria. Você pode criar as condições para que ela não tenha outra escolha a não ser favorecê-lo. O homem que é silencioso e discreto ouve oportunidades que os barulhentos nunca percebem. O homem com uma estrutura sólida pode comprar ativos a preços baixos quando todos estão em pânico. O homem com um exército de dinheiro pronto para a batalha pode atacar quando os outros estão em retirada. Ele não está tendo sorte. Ele está executando uma estratégia superior, baseada em uma preparação superior. A fortuna, no final, não favorece os bravos. Ela favorece os preparados. Ela não é uma deusa a ser adorada, mas uma força da natureza a ser compreendida e aproveitada. O domínio que você constrói internamente se projeta para o mundo exterior. Sua disciplina interna cria ordem externa. Sua clareza mental te permite ver os padrões que os outros não veem. Sua paciência te permite esperar pelo momento perfeito para agir. Enquanto os outros se esgotam em movimentos impulsivos, você deixa de ser um jogador na mesa de roleta, esperando que a bola caia no seu número. Você se torna o dono do cassino. Você entende que, no longo prazo, as probabilidades estão a seu favor, porque você projetou o jogo para que seja assim. Este é o poder real. Não é sobre prever o futuro, mas sobre construir um presente tão robusto que ele seja capaz de prosperar em qualquer futuro possível. É a transição final, de súdito da sorte para arquiteto do destino. Chegamos ao fim de nossa jornada, mas ao início da sua. Percorremos os corredores sombrios do pensamento maquiavélico, não para aprender a manipular os outros, mas para aprender a governar a nós mesmos. As 10 leis, a teia do poder, o conceito de domínio, tudo isso converge para uma única e poderosa imagem: um trono vazio. Este trono é a sua soberania, o seu potencial para governar a própria vida. Por muito tempo, você pode tê-lo deixado vago, ou pior, permitido que outros o ocupassem. Seus medos, suas dívidas, suas distrações, a opinião alheia. O que este conhecimento lhe oferece não é um mapa do tesouro, mas um manual de coroação. Ele lhe dá as ferramentas para reivindicar o que é seu por direito, o controle sobre sua própria existência. Cada lei praticada é um passo em direção a esse trono. Cada hábito disciplinado é uma pedra adicionada à sua coroa. Cada ato de prudência e estratégia é um reforço ao seu cetro. A jornada é longa e árdua. Exige sacrifício, disciplina e uma honestidade brutal consigo mesmo. Mas o prêmio é a única coisa que realmente importa: a liberdade. A pergunta final, a que ecoará em sua mente muito depois que minha voz silenciar, é esta: depois de tudo que ouviu aqui, você está pronto para quando a fortuna sorrir? Mais importante, você está pronto para construir os diques, para forjar a virtude
para reivindicar seu trono, mesmo que a fortuna demore a chegar? Quero ler sua resposta. Sua resposta não é para mim, é um contrato com você mesmo. É a declaração de que você não será mais um espectador passivo no teatro da vida, mas o diretor de sua própria peça. Se você entendeu a profundidade do que foi dito aqui, você sabe o caminho. Não é um caminho fácil, mas é um caminho claro. E quem não entendeu, quem busca atalhos e fórmulas mágicas, continuará a ser uma folha ao vento, perpetuamente à mercê de forças que não compreende nem controla. Ficará preso na própria sombra, culpando o mundo por uma fraqueza que reside apenas dentro de si. Para aqueles que entenderam, esta não é uma despedida, é um começo. E se você deseja continuar a explorar as estratégias dos grandes mestres do poder e da filosofia, certifique-se de estar inscrito, pois nossa próxima jornada nos levará ainda mais fundo na arte de governar o império mais importante de todos, você mesmo.